fachada do STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Direto do plenário. Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da sessão da tarde desta quinta-feira. Que está aqui na sala ao lado acompanhando pelo sistema de som o julgamento. O próximo a votar, o ministro Marco Aurélio, é quem passa a palavra. Presidente, o score... Ministro Marco Aurélio, à direita. 6 votos contra 2 votos. Mas nem por isso posso deixar, adotando uma ótica ou outra, acompanhando a corrente majoritária ou a minoritária, de exteriorizar o que penso sobre a matéria. Sem fato não há julgamento. Julga-se a partir de um quadro fático. E estamos aqui a apreciar um recurso em habeas corpus que tem como móvel remoto uma ação penal. E a ação penal, de início, é delimitada pela peça primeira, apresentada pelo titular exclusivo da pública. O plenário julga se a conduta de não pagamento do ICMS próprio declarado ao fisco pode ser tipificada como crime. O tributo previsto no inciso 2 do artigo 155... Quem vota é o ministro Marco Aurélio. Da Constituição Federal, o ICMS. Discute-se também o sujeito passivo desse tributo. Está sinalizado na Constituição Federal, aquele que promove a circulação de mercadorias, e está previsto de forma pedagógica, harmônica com a Constituição Federal, que precisa, para progredirmos culturalmente, ser amado um pouco mais pelos brasileiros, está previsto no Código Tributário Nacional, no artigo 121 do Código Tributário Nacional. O que nós temos, presidente, em termos de denúncia, e aparteando ontem, não é do meu costume, o ministro que divergiu do relator, o ministro Gilmar Mendes, tive a oportunidade de ler. Articulou-se problemática alusiva à substituição tributária? Não. Articulou-se problemática na peça primeira da ação penal, que é a denúncia, referente ao implemento de fraude pelo contribuinte, pela contribuinte? Não, não houve articulação. Ao contrário, nessa peça primeira, apontou-se com todas as letras que a contribuinte, se acionou os dirigentes da contribuinte, procedeu à escrituração devida do tributo, e nós sabemos que o ICMS não é cumulativo e que, portanto, gera no âmbito da empresa uma conta, uma verdadeira conta do ICMS, na qual se insere, para que realmente o tributo não seja cumulativo, que recolhido na operação pretérita, aqui em termos de insumo, e o que devido na saída, na comercialização, melhor dizendo, do produto final. E apontou-se que simplesmente a empresa
não promoveu a quitação no prazo assinado no regulamento do ICMS, no estado de Santa Catarina, não promoveu ao recolhimento devido da diferença encontrada presentes créditos e presentes os lançamentos do tributo, lançamentos a partir do que devido considerada a mercadoria final. Apenas se disse isso. Deixou de recolher o correspondente a cerca de R$ 16.617,69, valor atualizado à época da propositura da ação, visando cobrar dívida civil, valor atualizado de R$ 30.463,05. Em primeiro lugar, o que nos vem da Constituição Federal? Nos vem que não há possibilidade de prisão por dívida civil, a não ser no caso do verdadeiro depositário infiel, não do depositário alusivo à alienação fiduciária, e de inadimplemento, de inexcusável, de prestação alimentícia. Aprendi desde cedo, presidente, que preceito que encerra exceção só pode ser interpretado de forma estrita. É o que se contém na exceção e não se tem na lei das leis exceção quanto à dívida para com o fisco. O Ministério Público colocou em segundo plano uma premissa que, no caso de dívida ativa da Fazenda, o Estado, a Fazenda, promover o Executivo Fiscal. Não pode a Fazenda simplesmente, numa parceria esdrúxula com o Ministério Público, partir para o ajuizamento de uma ação penal. A Lei 8.137 está em vigor desde 1990 e é a primeira vez que me defronto com uma situação concreta em que se tem ação penal para cobrar dívida fiscal de contribuinte. Tem o tipo, presidente, até que me demonstrem o contrário, tem um tipo com 2 núcleos, do inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137 de 90, como um tipo formal, já que encerra ato omissivo do destinatário da norma. Por que aludir à vigência há tantos anos dessa lei e que só agora nos vem uma controvérsia sobre essa interpretação, para mim, super extravagante, do que nela se contém? E aí, evidentemente, foi criativo o Tribunal de Justiça. Eu creio que nenhum outro Tribunal de Justiça chegou a esse ponto no país.
Foi criativo o Tribunal de Justiça. Quem vota é o ministro Marco Aurélio. Do Estado de Santa Catarina. E foi criativo ao reformar uma decisão claríssima do juízo que se defrontou com o processo revelador da ação penal e que concluíra pela absolvição dos 2 acusados. Presidente, não posso deixar de fazer justiça ao colega que atuou na primeira instância no julgamento do que eu acredito que seja inusitado. Uma ação penal fazendo, às vezes, de executivo fiscal. O que lançou o colega, creio que titular na comarca de Brusque, em Santa Catarina, lançou que não se poderia interpretar o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137, analogicamente para apanhar fato não contemplado no preceito que revela que constitui crime da mesma natureza, que é o crime alusivo ao tributo, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado. Aqui, quanto à referência à contribuição social, nós temos hoje até o 168A do Código Penal, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. O consumidor, muito embora todos nós paguemos o ICMS quando adquirimos qualquer mercadoria, o consumidor não é contribuinte de direito do ICMS. O é contribuinte de direito o comerciante em si. E aí consignou o colega: o tipo penal cuida da chamada apropriação indébita tributária, nome de direito. O sujeito ativo é o contribuinte ou responsável tributário, sujeito passivo da obrigação tributária. O tipo objetivo consiste em deixar de recolher. Até aí não se tem qualquer dúvida. No prazo legal, o valor do tributo descontado ou cobrado. Deixar de recolher, o valor descontado ou cobrado é modalidade típica praticada pelo responsável tributário, que retém do contribuinte de direito, aí ocorre comumente a substituição tributária, que retém do contribuinte de direito de modo a facilitar a fiscalização e arrecadação, o valor do tributo por este devido, ficando depositário de quantia que não lhe pertence. Até aqui não há a menor dúvida. Importa registrar que a adequação típica da conduta de deixar de recolher no prazo legal o valor do ICMS devidamente declarado pelo contribuinte de direito, nos termos da legislação tributária, é tema polêmico na doutrina e na jurisprudência. Isso porque o caráter O plenário julga se a conduta de não pagamento do ICMS próprio declarado ao fisco pode ser tipificada como crime. De consumo gera o debate se o valor do imposto é cobrado ou descontado ou não do consumidor.
de modo a delimitar se o contribuinte de direito, o empresário, dele se apropria ou não em detrimento do fisco. Quem vota é o ministro Marco Aurélio. Este magistrado não desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que, dada a repercussão econômica do encargo, o consumidor é contribuinte de fato e, portanto, restaria caracterizada a conduta típica, porque o valor dele, entre aspas, cobrado, não seria recolhido no prazo legal pelo empresário dito responsável. E citou precedente. Entretanto, o empresário não é substituto tributário, porque o tributo é por ele devido na condição de sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária com o fisco estadual na qualidade de contribuinte. Remeteu à lei complementar regedora da matéria, Lei Complementar 87 de 93, já que tem relação direta e imediata com o fato gerador. Qual é o fato gerador desse tributo? A circulação de mercadorias. Continuou José Paulo Baltazar Júnior, juiz federal em obra dedicada aos crimes federais, comentando o dispositivo legal em questão, ensina que, em relação ao ICMS, que é usualmente cobrado por dentro, ou seja, inclusão no preço, é custo do comerciante, portanto, ao contrário do IPI, que é destacado ou cobrado por fora, o crime ocorreria apenas nos casos de substituição tributária. Mesmo nesses casos, porém, o crime é de difícil ocorrência, pois o recolhimento do tributo dá-se-á diretamente para a fazenda, não havendo desconto propriamente dita. O contribuinte de direito não cobra do consumidor o tributo, mesmo porque o contribuinte de direito não é Estado, não é fazenda. De todo modo, em operações ordinárias sujeitas a ICMS, não há crime, uma vez que o valor da nota fiscal representa tão somente o preço da mercadoria, constituindo o valor do tributo dívida própria do vendedor, após compensação com valor devido em suas compras. E prossegue. E do ponto de vista da precificação, a toda evidência, o preço é integrado pela margem de lucro que o empresário deseja e pode obter, e pelos custos do processo de produção da mercadoria, aqui incluído, entre outros custos, o alusivo ao tributo, mas nem por isso o empresário é denunciado por não pagar o aluguel ao locador, que é outro custo, ou recolher as contribuições sociais por ele devidas. Tampouco o consumidor deixa de pagar o preço para pagar o tributo, até porque, economicamente, em razão da lei fundamental da oferta e da procura, embora destacado o valor do tributo na nota fiscal, nada impede que o seu pagamento saia da margem de lucro do fornecedor, em razão de negociação havida com o consumidor. Ademais, nas hipóteses de venda a prazo, o fato de o consumidor deixar de honrar a sua obrigação de pagar o preço não afasta a incidência tributária a cargo do comerciante, a cargo de quem vende a mercadoria, o que só reforça a tese de que o valor do ICMS, declarado e não recolhido não necessariamente, repercutiu economicamente, isto é, foi cobrado. E aí cita a partir do 121 do Código Tributário, no que define o sujeito passivo da relação jurídica tributária,
Miguel Teixeira Filho, muito embora o emitente da nota fiscal de saída de mercadorias, como é o caso, seja o sujeito passivo da obrigação tributária, o fato é que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não é descontado, nem tampouco cobrado por quem realiza a operação de saídas. É totalmente equivocado se dizer, no sentido jurídico tributário, aqui eu não parto do enfoque moral ou estatístico, que o emitente da nota fiscal cobra ICMS do adquirente, ele não cobra coisa alguma. Ora, na prática, continua o doutrinador, é óbvio que o ICMS integra o valor cobrado, uma vez que se constitui um dos elementos do custo da mercadoria vendida. Mas é de se observar que não só o ICMS integra o custo, uma vez que este, como não poderia ser diferente, incluirá todos os demais encargos e gastos necessários à realização da operação final, venda da mercadoria, dentre os quais os insumos, a energia elétrica, os salários, as taxas e ainda outros tributos como o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, PIS, CONFINS, as contribuições previdenciárias, etc. Todos estes elementos, como já se disse, na prática, também são, entre aspas, cobrados do adquirente? Não. Cobra-se do adquirente, considerados os custos, o valor global da mercadoria. E prossegue o colega, né, fazendo referência a um precedente da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria de quem entende direito penal. E posso, presidente, com inclusive fé pública, declarar que entende. Um precedente da ministra Maria Tereza de Assis Moura, na 6ª turma, onde se concluiu, e ela foi vencida no julgamento que deu margem a este recurso que nós estamos apreciando, onde a 6ª turma assentou que, nesse caso de venda da mercadoria, o sujeito passivo do tributo não cobra coisa alguma em termos de tributo do consumidor final. E prossegue transcrevendo o voto de Sua Excelência e continua apontando que, quando se judicializa sob o ângulo penal a matéria, se força a rigor, há aqui o vocábulo, entre aspas, também, ao forçamento ao pagamento. A jurisprudência deste tribunal, presidente, é reiterada e tem-se, inclusive, 3 verbetes a integrarem a súmula, no sentido de que não pode haver coação política. Quem vota é o ministro Marco Aurélio. Para lograr-se o recolhimento do tributo. O Estado tem o executivo fiscal presente a dívida tributária. E nem cabe dizer que o Estado é deficitário em termos de assistência técnica, já que o corpo de procuradores é um corpo elogiável. Refiro-me aos verbetes 70 de 1963, mas vivenciamos hoje tempos estranhos, ao verbete 323, também de 63, e ao verbete 547, de dezembro de 69.
Jamais este tribunal assentou que, em se tratando de débito fiscal, tem-se a possibilidade, pela simples existência de um débito fiscal, de partir-se para a glosa penal. E, em direito, presidente, a atuação do Supremo é uma atuação vinculada ao direito positivo, vinculada principalmente à Constituição Federal, da qual ele é guarda. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Não cabe, no caso, um discurso simplesmente moral, a partir da sonegação. Não cabe, no caso, um discurso estatístico quanto ao que se deixa de recolher aos cofres públicos. Não cabe, no caso, para fixar-se o critério de plantão, porque é estranho ao arcabouço normativo, principalmente o arcabouço constitucional, dizer da insuficiência de caixa, tendo presentes os serviços essenciais a serem prestados pelo Estado. Presidente, não podemos votar, seria uma grande homenagem que faríamos, se não fosse assim, ao ex-colega, a partir do substitutivo que, quando deputado federal, ele apresentou ao projeto de lei 4.788/90, que desagou no texto normativo que estamos a interpretar. O que propôs Sua Excelência, e talvez tivesse sido melhor para a credibilidade do próprio Supremo, ter passado esse substitutivo que consubstanciaria crime deixar de recolher aos cofres públicos o tributo recebido de terceiros. Eu só substituiria o vocábulo, que aqui não se atravessa parede, se utilizou através, substituiria por mediante acrescimento ou inclusão no preço de produtos ou serviços. E aí incidiu em um equívoco terminológico ao se referir e cobrado na fatura, nota fiscal, documento essencial. Presidente, o comerciante, que é o sujeito passivo, não cobra, vamos repetir a exaustão, não cobra tributo em si do consumidor. O obrigado a recolher o tributo é ele próprio. Na venda de mercadorias, interpretar analogicamente, extensivamente, o que se contém no preceito de regência, de forma contrária aos interesses do cidadão, do acusado, para chegar à criminalização. Que passo é esse? Para mim é um passo demasiadamente largo. E vem-nos da Constituição Federal uma regra básica que está repetida no Código Penal. Não há crime sem lei anterior ao fato que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu preciso, presidente. O plenário julga se a conduta de não pagamento do ICMS próprio declarado ao fisco pode ser tipificada como crime. Na regência do tipo que tem 2 núcleos, deixar de recolher o descontado, o tributo descontado, ou
o tributo cobrado um sentido técnico vernacular. E a denúncia se mostrou claríssima. A denúncia, em frase alguma, fez referência à fraude. Ao contrário, a denúncia remeteu às notificações fiscais e remeteu mais à circunstância de a empresa ter lançado como devido por ela, empresa, e não pelos compradores das mercadorias, o tributo apenas deixou de recolher. O caso aqui abriu margem ao ajuizamento não de uma ação de natureza penal, mas ao ajuizamento em si do Executivo Fiscal. Mas o que tivemos? Deu-se interpretação elástica ao preceito a encerrar tipo e se condenou os recorrentes nesse processo a retratar habeas corpus. Prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a visão de um egresso do Ministério Público do Distrito Federal, mas ele hoje também não tem mais as vestes de integrante do Ministério Público. Ele hoje é juiz de um Superior Tribunal de Justiça e ficou vencida. A ministra, em que pese o voto proferido, não sei se ela era relatora do habeas corpus, né? Mas eu penso que não, ficou vencida. A douta em penal, porque professora nas Arcadas, ministra Maria Tereza, que talvez tenha que voltar, como eu também, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, ante a maioria acachapante, talvez tenhamos que voltar aos bancos da faculdade para reaprender teoria geral do Estado, introdução ao direito, e reaprender também o direito penal e o Código de Processo Penal. Vou repetir, presidente, profissão de fé. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Principalmente se estamos aqui a lidar com esse bem maior do cidadão, que é o direito de ir e vir. Peço vênia à maioria já formada, absoluta, de 6 votos, aos colegas que me antecederam, entendendo de forma diversa, para prover o recurso e subscrever o que lançado pela ministra Maria Tereza no precedente que foi citado na sentença do juízo e subscreveu o que sustentado por sua excelência ao votar vencida no julgamento desse habeas corpus. É o meu voto. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Ministro Dias Toffoli. Eu vou pedir vista do feito, mas já adianto que trago na próxima quarta-feira. Devolvo a vista até para nós podermos discutir a tese com a bancada mais completa. Então, eu proclamo que no dia de hoje, após os votos dos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que acompanhavam o relator e o ministro Alexandre de Moraes, e dos votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que acompanhavam a divergência, dando provimento. Gilmar Mendes. Acompanhava o ministro Gilmar Mendes, dando provimento, desculpe. Pediu vista o ministro Dias Toffoli. Vou apregoar agora, caso de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, mas apenas para ouvirmos o relatório e as sustentações. Aí eu também suspenderia e retomaríamos na próxima quarta-feira. Então, iríamos apenas, então somente até as sustentações orais. Ministro Edson Fachin, trata-se do agravo regimental na reclamação 29.303, procedente do Rio de Janeiro, sendo agravante Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E agravado, aqui não há uma indicação, e há vários amici curiae.
Consta que a segunda turma afetou este caso para julgamento do plenário. Encontram-se inscritos pelo agravante o Dr. Eduardo Newton, pelo Amicus Curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD, o Dr. Hugo Leonardo, e pelo Amicus Curiae, Instituto de Ciências Penais, ICP, o Dr. José Santiago. Ministro Edson Fachin, inicialmente para o relatório. Pois não, senhor presidente. Como Vossa Excelência vem de apregoar, é o agravo regimental na reclamação 29303. Essa reclamação foi aforada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da mesa do lado esquerdo, atribuído ao Tribunal de Justiça daquele Estado. Apontou a Defensoria Pública que esse Tribunal Pleno, ao examinar medida cautelar na DPF 347, concluiu o seguinte, e aqui reproduzo a ementa daquele julgado em sede de medida cautelar, relator eminente ministro Marco Aurélio, julgado feito em sede cautelar em 9 de setembro de 2015, quanto ao tema da reclamação, que é audiência de custódia, lá se assentou, cito entre aspas, estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem até 90 dias audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, fecho aspas. Diante desse julgamento, aduziu ainda mais a Defensoria Pública a superveniência da Resolução 29 de 2015, ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria limitado a realização de audiências de apresentação tão somente aos casos de implementação de prisões em flagrante. Salientou o reclamante que, nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a apresentação a uma autoridade judiciária constitui direito subjetivo de toda pessoa custodiada, independentemente da modalidade da ordem prisional. Por isso, pediu fosse acolhida a reclamação para o fim de determinar que a autoridade reclamada também realize referidas audiências de apresentação nas hipóteses de cumprimentos de mandado de prisão temporária, prisão preventiva e prisão penal. Sem adentrar no exame do acerto ou desacerto do mérito da pretensão subjacente, neguei seguimento monocraticamente à reclamação por entender ausente relação de estrita aderência entre o acórdão paradigma e o ato reclamado. A Defensoria Pública interpôs agravo regimental que serviu de ensejo para veicular em síntese a alegação de ausência de delimitação, ou melhor dizendo, de limitação decorrente do acórdão paradigma. Apontou ainda nas razões recursais que a Resolução 213/2015, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, teria incluído as demais modalidades de prisão como geradoras da exigência de realização da audiência de apresentação e que o ato reclamado vulneraria a isonomia na medida em que, a depender da postura de cada órgão jurisdicional, pessoas custodiadas seriam submetidas ou não às audiências ou a audiências de apresentação. Levei o agravo à turma e a segunda turma, senhor presidente, como Vossa Excelência vem de noticiar, a segunda turma deliberou por unanimidade pela submissão do agravo regimental à apreciação deste Tribunal Pleno. A Procuradoria oficiou pelo desprovimento, foram admitidos na qualidade de amicus curiae o Instituto Anjos da Liberdade, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e o Instituto de Ciências Penais, é o relatório. Senhor presidente, uma indagação ao eminente relator. Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. Por parte da segunda turma, por unanimidade, se deu antes da decisão nossa do plenário relativamente à segunda instância ou depois? Creio que foi antes, ministro. Antes, né? Não estaria prejudicada essa matéria? 12 de fevereiro de 2019. Pois é, porque eu mesmo que afetei 80 habeas corpus ao plenário, depois da decisão eu retirei
e, inclusive, submeti a matéria ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal desistiu dos agravos regimentais. Aqui o tema é audiência de custódia. Não é segunda instância? Audiência de custódia. Audiência de custódia. Então, peço escusas, mas eu vi do voto aqui, ou que havia a questão da segunda instância também, de permeio a questão, a matéria ou não? Não creio. Está bem. Então, o tema é a audiência de custódia e saber se ela se aplica somente à hipótese de prisão em flagrante ou na temporária, na preventiva e na prisão cautelar. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência. De passagem ao tema da execução provisória, mas a questão de fundo é se aplica a audiência de custódia só na prisão em flagrante ou todas as modalidades de prisão. Existam ou não, uma delas deixou de ter existência normativa em face da decisão que foi tomada. Mas quanto às demais, o objeto permanece. Creio que a reclamação deva ser apreciada. Pois não. Senhor presidente, eu estou esclarecido. Peço escusas por ter interrompido a sequência do julgamento. Bem esclarecidos. Agora, Ministro então, Dias Toffoli. chamo pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Newton. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, doutor subprocurador-geral da República, meus nobres colegas O defensores advogado públicos, toma a tribuna doutores que fica ao advogados, centro, demais de autoridades, frente para os ministros. boa tarde a todos. Sem sombra de dúvida, é uma satisfação enorme da Defensoria Pública trazer uma demanda dessa relevância, pois permite que vozes que não são muitas vezes ouvidas possam ser trazidas à mais alta corte de justiça. E ouso afirmar que acesso à justiça nesse país de desigualdades abissais se começa com a valorização da Defensoria Pública. Eu não venho aqui, excelentíssimas senhoras ministras e ministros, falar sobre a luta pela efetivação da audiência de custódia. Vossas excelências sabem bem melhor do que eu, até porque julgaram a medida cautelar na DPF 347. Não posso deixar, inclusive, Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, reconhecer o trabalho feito por Vossa Excelência à época na presidência do CNJ, com projetos pilotos e com a resolução 213. Mas o que traz um defensor que se encontra designado numa unidade prisional, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, inclusive visitou a cadeia pública José Frederico Marques, onde está lá a central de audiência de custódia de Benfica, é o reiterado descumprimento Ministra Carmen por Lúcia parte do Tribunal de Justiça da positivamente medida com a cautelar na cabeça. DPF 347. Os prazos estabelecidos na medida cautelar já se encontram mais do que superados. Sustentação oral E feita pelo não se trata advogado de nenhum Eduardo exagero Newton. retórico. De minha parte, afirmar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um verdadeiro reincidente específico no descumprimento da medida cautelar na DPF 347. E como forma até mesmo de afastar qualquer caráter leviano de minha parte, eu aponto 3 casos que este Supremo Tribunal Federal já enfrentou. A reclamação 27.206, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, enfim, permitiu que as pessoas presas em flagrante e submetidas à Lei Maria da Penha fossem apresentadas em audiência de custódia, porque até então elas não eram apresentadas. Somente após, ministro relator, doutor Edson Fachin, o ajuizamento da reclamação 28.173, que também se encontra pendente de julgamento em um agravo, é que se começou a ter audiência de custódia nos finais de semana, em feriados e em datas que não tinha expediente forense. Volto ainda ao ministro Marco Aurélio com a reclamação 33.963, em que Vossa Excelência garantiu aos bombeiros militares e aos policiais militares que eles fossem apresentados no prazo de 24 horas, porque até então, se um bombeiro militar no Estado do Rio de Janeiro ou um policial militar fosse preso, ele era apresentado tão somente na auditoria. E dia 19 agora vai acabar, vai entrar em recesso, ele viraria o ano até ser apresentado na audiência de custódia. E todos esses 3 casos, que me permitem apontar o Estado do Rio de Janeiro como reincidente específico, indicam que não é falta de estrutura, porque quando o Tribunal Maior da Nação mandou o Tribunal de Justiça fazer, ele deu o seu jeito e determinou a realização das audiências de custódia. Peticionei nos autos, junto com os amigos da Corte, ministro Edson Fachin, um caso emblemático em que uma magistrada decretou a preventiva, juíza da Vara Criminal de Mesquita, doutora Cristiana de Faria Cordeiro, determinou que aquela pessoa fosse apresentada à audiência de custódia
Essa pessoa entrou na cadeia onde se faz audiência de custódia, ficou lá 5 dias e não foi feita audiência de custódia. O que eu verifico, tão somente, é uma falta de vontade por parte do tribunal em realizar esse direito. E percebam, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, em momento algum da medida cautelar na DPF 347, há limitação da audiência de custódia à prisão em flagrante. Não está assim limitada em sua ementa, em seu dispositivo, não está assim limitada na petição inicial. E por uma razão bem simples, que é o artigo 7º, item 5 da Convenção Interamericana e o artigo 9º, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, não fala que toda pessoa presa em flagrante ou detida em flagrante deverá ser apresentada, mas sim que toda pessoa presa ou detida deverá ser apresentada. Daí, eu trago uma reflexão que muito me incomoda porque é de saber até quando este Supremo Tribunal Federal admitirá que o reclamado persista em sonegar, em boicotar uma decisão sua de efeito vinculante. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisa inconstitucional, reconheceu que o sistema prisional é incapaz de assegurar direitos mínimos aos presos no Brasil. Quem tem um mínimo de contato com os presos, escutam suas vozes. E para fins desta reclamação, senhor presidente, eu ouso afirmar que 3 lamentações são ouvidas por todos os presos. Será que nem toda tortura merece ser vista imediatamente por um magistrado? Será que nem toda prisão precisa ser examinada imediatamente? Será que nem toda prisão necessita ser avaliada como medida realmente necessária? Porque hoje, no Rio de Janeiro, só os presos em flagrantes gozam desse direito. E todos esses lamentos, eles são respondidos pelo núcleo decisório da medida cautelar na DPF 347, que é, no que se refere à audiência de custódia, reprimir e prevenir a tortura. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência muito bem apontou ao questionar a possibilidade de restrição à liberdade de informação que o cala-boca já morreu. Mas, infelizmente, nas periferias, o cala-boca não morreu. É no cacetete, Paraisópolis está aí. É no cacetete, é na borracha, que muitas vezes os cidadãos são tratados por nossas forças policiais. Então, todos esses lamentos são compreendidos pelo núcleo decisório da medida cautelar, que é reprimir e prevenir a tortura, examinar a legalidade da prisão, examinar a utilidade de uma prisão. Eu poderia tão somente focar na questão da tortura, mas trago alguns exemplos práticos. Um mandado de prisão não recolhido de uma prisão prescrita. Julgamento de reclamação onde se discute se é obrigatória a realização de audiência de custódia em todas as modalidades Se ele tivesse audiência de custódia, ele não poderia, naquele momento, sair? De prisão, e não apenas nos casos de prisão em flagrante. Quantos desvios na execução não poderiam ser evitados? O que há hoje no Rio de Janeiro... Sustentação oral feita pelo advogado forte, Eduardo mas Vossa Newton. Excelência, ministro Fachin, vai entender bem, até mesmo porque é relator da DPF 635, em que trata da letalidade das forças policiais no Rio de Janeiro, é que subsiste hoje um verdadeiro salvo-conduto conferido ao Poder Judiciário Fluminense ao péssimo agente da lei, porque ele sabe de antemão que pode agredir, pode bater no preso, se não for um preso em flagrante, porque o magistrado não verá ele imediatamente. Essa é a questão a ser tratada. Na semana passada, meu colega entregou memoriais nos gabinetes de Vossas Excelências. E neles tinha um caso de tortura. Aquela pessoa só teve sua prisão relaxada porque foi uma prisão em flagrante. Recentemente, nós tivemos o caso, tantas vezes noticiado, durante a intervenção federal, de soldados do Exército que torturaram pessoas presas. E aquela tortura só foi objeto de conhecimento, inclusive com observância do protocolo de Istambul, porque se foi uma prisão em flagrante. Hoje, diante dos presos temporários, definitivos ou fruto de mandado de prisão preventiva, não subsiste essa garantia. Bobbio já afirmava que dois são os direitos absolutos: o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado.
Sem sombra de dúvida, com essa limitação da audiência de custódia realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não há como falar que o direito a não ser torturado se encontra legitimamente tutelado naquele Estado da Federação. Destaco que, no levantamento realizado entre 19 de setembro de 2016 e 15 de setembro de 2017 pela Defensoria Pública, das 6.374 pessoas apresentadas em audiência de custódia, ou seja, dessas 6.374 pessoas presas em flagrante, 2.107 relataram agressões sofridas no momento de sua prisão. É 1 a cada 3. Esse número ele é alarmante, mas ele traz uma gravidade, porque ele é uma subnotificação, porque eu não sei o que se passa com os presos preventivos, com os presos temporários, com os presos definitivos. Alguns tribunais brasileiros, ao contrário do reclamado, prontamente efetivaram o que aponta a medida cautelar na DPF 347, e inclusive respeitaram o ministro Ricardo Lewandowski, a resolução 213, que em seu artigo 13 determina que toda a prisão deve ser objeto de audiência de custódia. E posso dar aqui 2 exemplos midiáticos recentes. Os brigadistas do Pará tiveram a prisão preventiva, depois tiveram audiência de custódia, manutenção da prisão e sua revogação, e os hackers de celulares de autoridades públicas federais pela 10ª Vara Federal aqui de Brasília, que na prisão temporária tiveram audiência de custódia. Há, dessa forma, uma distinção injustificada no tratamento de brasileiros, o que, aliás, gerou, por parte do professor Lênio Streck, um texto chamado Audiência de Custódia para Todos os Presos é Direito Constitucional. E o texto ele é fantástico porque ele trata até algo conhecido de cada um de nós, que é o princípio da isonomia. Ele diz: o princípio da igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual na medida de sua igualdade e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Até aí, nada disso de novo. Mas a conclusão que traz o professor é fantástica. O princípio da igualdade cai por terra se essa reclamação, a reclamação 29.903, for julgada improcedente. Como eu disse, Bobbio, na metade do século passado, ao escrever A dos Direitos, se preocupava com a efetividade dos direitos. Ao que parece, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro demonstra a atualidade das lições do saudoso professor Peninsular. Diversos são os documentos internacionais subscritos pelo Brasil que visam assegurar garantias e rechaçar a tortura. Esse Supremo Tribunal Federal, inclusive, ao deferir a medida cautelar na DPF 347, demonstrou o seu compromisso com essa temática. Porém, o reclamado, ao limitar a audiência de custódia às hipóteses de prisão em flagrante, permite que violações possam continuar. E é essa, sem sombra de dúvida, uma das razões desta reclamação. Por fim, a este cenário. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a questão trazida nesta reclamação é bastante simples, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros. O que se quer é que seja preservado o núcleo decisório da medida cautelar na DPF 347, bem como que seja assegurado um tratamento isonômico a todos. O provimento deste agravo regimental, na verdade, é uma prova clara de que uma garantia desta envergadura, prevista no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, prevista em normas convencionais, ela não pode depender de um código de endereçamento postal. Peço desculpas pela veemência no que vou aqui falar, mas repito, após o decidido na medida cautelar na DPF 347, a audiência de custódia não pode ter o seu âmbito de incidência limitado pelo CEP, porque é hoje isso que acontece no Estado do Rio de Janeiro. O texto constitucional impôs à Defensoria Pública o papel de promover a luta por direitos. Acredito que ela assim o fez, ajuizando essa reclamação. De outro lado, impôs ao Poder Judiciário garantir a fruição desses direitos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não fez ao limitar a figura da audiência de custódia para as prisões em flagrante. O Supremo Tribunal Federal, ministro-presidente, no curso da história republicana, ele jamais se curvou ao arbítrio.
E vários são os exemplos disso. Mesmo nos anos de chumbo, não teve medo em proferir decisões de habeas corpus, não teve medo de proferir HC preventivo, nada disso. E tudo isso pelo seu irrestrito comprometimento com os direitos e com as garantias fundamentais. E com esse agravo, o que a Defensoria Pública visa é que mais um capítulo dessa velha história do Supremo seja escrito e com o provimento do recurso. Muito obrigado a todos. Agradeço ao doutor Eduardo Newton. Agora, pelo Amicus Curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, o doutor Hugo Leonardo fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo ministro Edson Fachin, relator deste processo, cumprimento os demais ministros, nas pessoas da ministra Rosa Weber e Carmen Lúcia, da mesa em formato de U invertido. Ilustre representante do Ministério Público Federal, oficiante nesta sessão. Senhores ministros, é com uma tristeza e uma alegria que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa assume a tribuna para fazer essa sustentação oral. A tristeza é por existir esse processo, apesar de já reconhecido o estado inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, pelo pleno desse Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as mazelas dos cárceres brasileiros, a não condição do Estado brasileiro em cumprir de forma legal, legítima e digna as penas que se propõem em nossa legislação, estabelecendo verdadeira execução da pena para além dos limites que o direito estabelece e estatui. Mas é muita alegria de estarmos aqui hoje, tendo trilhado pela implementação das audiências de custódia no Brasil, principalmente pela coragem que o ministro Ricardo Lewandowski, quando presidente do Conselho Nacional de Justiça, buscou empreender as audiências de custódia, fazendo uma verdadeira romaria pelo Brasil, assinando termos com todos os tribunais e governos estaduais, e implementando as audiências de custódia e demonstrando para os tribunais de justiça que não só esse país já deveria ter acenado para a prática das audiências de custódia, como era possível fazê-lo. No que diz respeito à nossa obrigação, apesar de todo esse esforço político do ministro Ricardo Lewandowski, à época à frente do Conselho Nacional de Justiça, havia já uma obrigação assumida pelo Brasil, porque internalizamos 2 tratados internacionais que dizem expressamente que toda pessoa presa ou retida ou detida deve ser apresentada sem demora a uma autoridade judicial competente. Então, não se tratava de nenhum protagonismo naquela época, ministro Lewandowski, mas uma obrigação assumida pelo Brasil e com norma infraconstitucional e supralegal, que são essas 2 convenções, esses 2 tratados internacionais. Pois bem, lá em 2015, quando da implementação dessas audiências de custódia, o IDDD esteve também em todos os estados da Federação, juntamente com o Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça, viabilizando e fazendo pesquisas e demonstrando por dados a necessidade das audiências de custódia. Era ali que se instaurava a necessidade de um filtro de racionalidade, ministro Fachin, para a decretação de prisão preventiva, para a decretação de prisão preventiva após o recebimento daquela pessoa presa em flagrante delito. O absurdo do número de prisões preventivas que nós temos hoje, de presos cautelares que nós temos hoje no Brasil. Mas também as audiências de custódia visavam e visam combater o infelizmente em pauta, agravo na reclamação número altíssimo de maus tratos e tortura de agentes Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Por organismos internacionais. Sustentação oral feita pelo advogado também as audiências de custódia, Leonardo. ministro Fachin. E depois, na gestão da ministra Carmen Lúcia, esse projeto foi se aprimorando com a tomada de dados, com a visita da ministra Carmen Lúcia a diversos presídios, a estados da Federação,
E esse projeto ganhou corpo. E agora, na presidência do ministro Dias Toffoli, o Justiça Presente, que não só estabeleceu maior corpo nas audiências de custódia, mas buscou levar às audiências de custódia um catalisador dos problemas sociais. Porque não devemos esquecer que o direito penal nada mais é do que a somatória de conflitos sociais mal resolvidos em nossa sociedade que transbordam no direito penal e acabam por aumentar esse seletivismo penal e essa desigualdade social abissal que todos os dias nos indigna a todos nós. E esse plano Justiça Presente, que está sendo implementado com muito critério, busca não apenas resolver o problema da apresentação das pessoas presas em juízo, mas buscar assistência social, assistência à saúde, a reinserção no problema de drogadição, e tem colhido resultados magníficos com a presidência do ministro Dias Toffoli agora no CNJ. E eu não quero me estender, porque já disse que isso decorre, a apresentação do preso em juízo, decorre de 2 tratados internacionais que não impõem restrição, ministro Fachin, a presos ou a títulos de prisão cautelar, seja flagrante, seja temporária, seja preventiva, ou até mesmo prisão decorrente de mandado definitivo. Esses tratados, essas convenções não impõem nenhuma restrição a esse tipo de prisão, seja cautelar, seja definitiva. E o CNJ, na sua resolução 213, também não impõe. Lançada em 2015, aprovada em 2015, também não impõe restrição, mas o Estado do Rio de Janeiro vem impor restrição. E a dramaticidade da situação da não apresentação de pessoas presas em juízo decorre, inclusive, de um dado que o IDDD, o Instituto de Defesa, Direito de Defesa, que hoje eu tenho a honra de representar nessa tribuna, levantou em uma pesquisa nacional que fez também num termo de cooperação técnica assinado com o CNJ e renovado na gestão da ministra Carmen Lúcia, apontou uns dados assustadores, ministro Fachin. O índice de comunicação por parte de presos que sofreram maus tratos ou tortura por agentes policiais é de 46,43% das pessoas que são apresentadas em flagrante. Em Salvador, 40%. Rio de Janeiro, 34%. Porto Alegre, 32,69%. Esse é o índice de relato de maus tratos e tortura levado a efeito nas audiências de custódia só das pessoas que são presas em flagrante. O que dirá daquelas pessoas que são recapturadas. E também é de conhecimento dessa corte que muitas vezes esse malgrado da justiça criminal inchada e lenta e assoberbada de tantos processos faz com que magistrados, ao suspenderem os processos no artigo 366, decretem também a prisão preventiva, muitas vezes sem observar a cautelaridade. E essas pessoas, quando recapturadas, também não são apresentadas às audiências de custódia. Então, esses dados de quase metade das pessoas apresentadas que passaram por maus tratos ou tortura em pleno século XXI, estão subnotificados. Muito subnotificados, ministro Fachin. Portanto, o que se espera dessa Egrégia Corte, porque já julgou o estado de coisas inconstitucional, num julgamento memorável e histórico que vai ficar nos anais dessa Corte, ministro Fachin. O que se espera dessa Egrégia Corte, deste plenário, é que faça garantir a força da sua decisão e uma decisão que vai ao encontro de políticas públicas, políticas criminais bem adotadas e levadas a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça e que estão sim tendo o condão de transformar essa combalida justiça criminal e esse estado de coisas inconstitucional. O que se espera, portanto, senhores ministros, é tão somente que se cumpra o que o CNJ já decidiu, já normatizou, o que esse plenário dessa Suprema Corte já decidiu, já julgou, e o compromisso político que esse país assumiu em 1992 ao internalizar 2 tratados internacionais. Portanto, o que se aguarda é que se determine que o Estado do Rio de Janeiro apresente, sim,
todas as pessoas presas, detidas, retidas, a qualquer título cautelar ou definitivo de prisão, a um juiz, para que lhe possa ser garantida a integridade física e possa ser verificada um mínimo de racionalidade, que se coloque um filtro de racionalidade na manutenção dessas prisões ou na eventual possibilidade de detração das penas em caso de presos definitivos. Muito obrigado, senhores ministros. Muito obrigado, doutor Hugo Leonardo. Agora o último inscrito, doutor José Santiago, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Ciências Penais, ICP. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro relator Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, a quem faço especial saudação por sermos conterrâneos de Minas Gerais e também docentes na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nossa sorri. gloriosa Faculdade Mineira de Direito. E acena positivamente com a cabeça para o advogado. O objeto da presente reclamação não convém repetir, até mesmo pelo tempo e para não alongar a presente fala, se diz respeito às audiências de custódia no Estado do Rio de Janeiro, para que sejam realizadas em toda e qualquer modalidade de prisão. Temos também em Minas Gerais, e daí a preocupação do Instituto de Ciências Penais, norma semelhante. Me refiro à resolução número 796 de 2015 e na portaria conjunta número 01, também de 2015, que limitam as prisões em flagrante à audiência de custódia. Então, a oportunidade que se traz para essa casa hoje e neste julgamento é de regulamentar e de trazer à luz das convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte para as audiências de custódia, para que sejam efetivadas e realizadas em toda e qualquer modalidade de prisão. Daí, excelências, em pauta, agravo na reclamação 29.303, agravante Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Deve ser controlado por uma autoridade sustentação externa, oral feita pelo advogado do ICP, José Santiago. O que eu quero dizer é que a polícia que prende não pode controlar a legalidade do ato de prisão. Por isso, a necessidade de ser imprescindível a condução de todos os presos, de qualquer preso, à audiência de custódia, onde um juiz verificará a legalidade da prisão e verificará a necessidade de sua manutenção. E é importante, ministro Barroso, lembrar que o tempo não para, o tempo passa. E porque o tempo passa, o tempo passa. Porque ao restringir a liberdade de alguém, se restringe muito mais do que a liberdade. A liberdade nós podemos restituir posteriormente, mas restringe o tempo de vida de uma pessoa, que nós não podemos devolvê-lo. E se o tempo passa, o tempo... Julgamento de reclamação, onde se discute se é obrigatória a realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão e não apenas nos casos de prisão em flagrante. E se não temos como restituí-lo, nós temos que tomar todo o controle, todo o cuidado para restringi-lo. A audiência de custódia ganha importância aí. É importante também, dizer, que toda a América Latina, e eu tenho o prazer de fazer parte de um grupo de professores que vem viajado à América Latina estudando o processo penal nos países latino-americanos. E até podemos citar aqui o exemplo tanto do Chile quanto do Uruguai, onde se faz audiências de controle de detenção, onde a ordem não é a ordem de prisão preventiva, o juiz emite uma ordem de condução à audiência. E em audiência, no local apropriado, mediante contraditório entre acusação e defesa, se estabelece a necessidade ou não da manutenção da prisão do indivíduo. Porque a audiência, ministra Carmen Lúcia, como nós costumamos dizer lá na PUC Minas, e a senhora sabe muito bem, é o lugar apropriado do contraditório. E se o processo é procedimento desenvolvido em contraditório, é na audiência de custódia que o contraditório vai se estabelecer sobre a necessidade de manutenção da prisão.
é na audiência de custódia que nós vamos estabelecer a necessidade ou não da custódia, da prisão do indivíduo. Me referi ao Chile, ao artigo 127 do Código de Processo Penal chileno e o artigo 230 do Código de Processo Penal uruguaio. Então, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária brasileira ultrapassa 800 mil presos, dentre os quais 41,5% são presos provisórios, o que representa 332 mil presos provisórios no Brasil hoje. A audiência de custódia visa fazer o freio, visa controlar a necessidade dessas prisões, possibilitando que nós verifiquemos a necessidade ou não da prisão, inclusive, o que reduzirá, inclusive, recursos às cortes superiores, pois, se controlarmos já no primeiro grau, diminui o número de habeas corpus perante essa casa. Então, tenho que, nessa oportunidade, pela primeira vez, o Instituto de Ciências Penais vem à tribuna do Supremo Tribunal Federal, em seus 20 anos de história, a oportunidade de se estabelecer regras para todo o país. O que vale para o Rio também acontece em Minas e também acontece em outros estados. O Supremo Tribunal Federal hoje tem a missão de estabelecer regras para que a audiência de custódia, a luta do ministro Lewandowski pela construção da audiência de custódia, seja estendida a todo preso e que os direitos humanos de todos os presos à audiência de custódia sejam respeitados. Então, Excelências, era isso que o Instituto de Ciências Penais tinha a trazer dessa tribuna. Agradeço e peço o provimento do agravo e o provimento da reclamação em julgamento. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradeço, doutor José Santiago. Conforme anunciado, declaro suspenso. Pois não. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que Luiz a Roberto audiência de Barroso. custódia no caso de prisão em flagrante foi um avanço extraordinário com resultados expressivos. Só para eu entender exatamente a questão. Quer dizer, o juiz decretando a prisão preventiva, outro juiz que não o juiz natural do caso vai fazer a audiência de custódia? É esse o pedido? Eu teria que explicitar isso no voto, presidente. Está pronto, posso até preferir. Não. Nós aguardamos. Era só porque eu queria ter certeza. Aliás, distribuir aos colegas. Eu só queria ter certeza de ter entendido a pergunta. Ministro, só uma questão sobre... Claro, se o relator concordar. Se o presidente se permitir... Relator, de acordo? Sem dúvida, ouço com prazer. Questão será até de organização interna do próprio tribunal quem irá reapreciar. Vossa Excelência, inclusive, Eduardo em reclamações Newton, individuais minhas, já determinou que o próprio juiz que decretou a preventiva reapreciasse e realizasse a audiência de custódia. Vossa Excelência também, o ministro Ricardo Lewandowski, e Vossa Excelência também, o ministro Alexandre de Moraes. O que temos hoje no Rio, que é a central de audiência de custódia, é que a única audiência de custódia que existe hoje no Rio é para as prisões em flagrante. O objeto da reclamação é avançar. Agora, como o tribunal fará isso, se será inserindo dentro da própria central de audiência de custódia ou pelo juiz natural, isso não é objeto da reclamação. A questão toda é o ato em si, que o ato limitou as prisões em flagrante. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Presidente. Pois não. 2 minutos, só aproveitando. Eu vou ler o voto. Não é. Ministro Alexandre de Moraes. É um dado fático, só em virtude das sustentações para aproveitar. O ministro Dias Toffoli sorri. Quando se disse que quase 40%, nas audiências de custódia, quase 40% dos casos apontam tortura, veja, não é isso que ocorre. 40% de autodeclaração dos presos, aproximadamente, somente em 20% dos casos, o juiz manda apurar e desses, um percentual mais baixo. É bom contextualizar, até porque no dia eu vou trazer todos esses números, mas é bom contextualizar porque parece que de cada 3 presos, um é torturado, e levado na presença do juiz. É autodeclaração, inúmeras vezes o juiz diz que não há nada, em algum percentual de 18% a 19% manda apurar e desse percentual apurar. Obrigado, presidente.
Pergunta Obrigado, ao relator se eu posso, então, declarar suspenso esse julgamento para continuidade na próxima quarta-feira. Sem dúvida. Agradeço ao relator e anuncio, então, que esse julgamento fica suspenso, retornará à pauta na próxima quarta-feira, com a continuidade. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita.